Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 7 de julho. Agora na Espanha são 10 horas e 57 minutos. No Brasil, 5 e 57 da manhã. Gente, aqui no 4 horas a BTC está promovendo um padrão meio bizarro. Eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que o que está se desdobrando aqui é uma sequência de cunhas triangulares que vão se sucedendo. Esse padrão, que é raro, acontece muito no mundo cripto, no mercado financeiro tradicional é difícil esse padrão, ele acaba exponenciando a primeira ocorrência do padrão. Na verdade, isso aqui só vai exponenciar o poder de explosão, a explosão subsequente que vai acontecer em algum momento. Essa série de cunhas triangulares que a gente está desenhando de forma sucessiva vai acabar promovendo uma explosão para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, se a gente olhar o gráfico de Renko, que é o nosso radar de inércia movimentacional atemporal, vocês vejam que é muitíssimo provável que essa sequência aqui de boxes compradores no Renko, com box de $1.000, vai bater em 36 no mínimo, que seria esse suporte aqui subsequente, e daria também vigência à nossa sequência de Elliott aqui, 1, 2, 3, 4, 5, já que a onda 5 tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 3 e com a onda 1, então é muito provável que essa sequência bizarra de cunhas aqui no 4 horas acabe impondo uma explosão ascendente. No 6 horas isso também se confirma, ainda é possível sustentar a vigência de uma bandeira de alta, o mastro está claramente desenhado, a bandeira segue vigente, um pouco longeva demais, mas segue vigente. Isso aqui foi o estresse da lower da nossa banda de VWAP mensal. No diário, a nossa cunha triangular explodiu para baixo, veio buscar a mediana do canal de Keltner, mas é muito provável que da mediana a gente não passe, já que a mediana é uma laje, é um suporte poderosíssimo, também funciona como resistência, mas é um suporte poderosíssimo e é típico de uma onda 2 buscar a mediana. No intraday, a BTC tá um reloginho, hoje vai dar bons trades, eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais para a sala de sinais, tá batendo na upper, voltando para VWAP, bate na upper de novo, volta para VWAP, daqui a pouco vai dar uma agulhada aqui para a primeira lower, eu vou encontrar um ponto seguro e ofertar os sinais para a sala, com certeza vai ser gain, como foi ontem, e lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, a Tether, a emissora da USDT, o dólar Tether, anuncia uma stablecoin pareada ao ouro, a XAUT, a Shout. Eu olhei aqui na CoinMarketCap, realmente está pareada ao ouro. Tem uma série de grandes cefais negociando a Shout nesse momento. É possível comprar na Bitfinex, na OKX, enfim, na Gate.io. Enfim, é mais uma possibilidade de aporte de recursos no mundo cripto, como uma espécie de alternativa à inflação. Enfim, é muito bem-vinda essa nova stablecoin pareada ao ouro. E o CZ fala sobre a saída de altos executivos e a dança das cadeiras na Binance. Ele desmentiu todos os foods que espalharam nas últimas horas, principalmente pelo Twitter. Ele afirmou que a saída de alguns dos principais executivos faz parte da renovação do time de primeiro escalão da Binance. O criptobilionário CZ também criticou a grande mídia por espalhar food e acabar não confirmando as informações espalhadas junto à própria corporação cripto. Os executivos que saíram foram Patrick Hillman, Steven Christie e o vice-presidente sênior Han NG. Enfim, os 3 executivos reportaram também no próprio Twitter que a saída já fazia parte das perspectivas iniciais desde a contratação. Enfim, não há nenhuma crise dentro da Binance.
E a Barney Bridge Down é a nova vítima da SEC, a CVM norte-americana. Eles instauraram uma investigação contra uma DeFi. Agora a SEC parece que está indo contra as DeFis. Depois de ter mirado Coinbase, Binance, Kraken, agora que são gigantes CeFis, agora a SEC parece que está direcionando a sua artilharia estatal contra protocolos DeFis. Apesar da defesa inicial da Barney Bridge DAO ter reportado que eles são simplesmente um protocolo, um código que pode ser objeto de deploy por qualquer usuário que tenha um mínimo de conhecimento em linguagem Solidity e saiba fazer uso da Ethereum Virtual Machine, eles reportaram à SEC que a SEC está processando um software, um código, já que todas as decisões da Barney Bridge são tomadas pelos holders dos tokens e não há como processar uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, cujos verdadeiros donos e que decidem os destinos do protocolo são holders criptos que também não podem ser identificados, já que a votação é feita em blockchain. Enfim, é mais um imbróglio jurídico para a SEC, porque agora que ela volta a sua artilharia estatal contra DeFis, na verdade eles estão processando softwares, protocolos, que obviamente não podem ser processados, não gozam de personalidade jurídica, por assim dizer. E Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, avisou que se os salários continuarem a aumentar na zona do euro, ela não vai ficar, ela e o board do Banco Central Europeu não vai ficar de braços cruzados. Na seara geopolítica ainda e internacional, o Twitter ameaça uma ação legal junto aos tribunais norte-americanos contra a MetaThreads, que iniciou as operações ontem, há poucas horas atrás, já tem mais de 50 milhões de usuários. Segundo Elon Musk, a MetaThreads se apropriou de informações protegidas por sigilo legal e varreu todos os códigos do Twitter numa postura claramente de apropriação de propriedade industrial. Segundo o Twitter, a carta escrita, houve o envio de uma notificação extrajudicial contra a MetaThreads e reportando uma série de preocupações. A principal delas é a apropriação indébita, sistêmica, intencional e ilegal de propriedade industrial. Afirma que o protocolo do Threads, ele simplesmente raspou todo o conteúdo potencial do Twitter. Enfim, reporta que seria uma apropriação de propriedade intelectual e industrial do Twitter. E o Elon Musk, com a sua SpaceX, agora tem um monopólio de fato sobre os lançamentos de foguetes e agências governamentais ocidentais hoje dependem quase que totalmente da SpaceX para colocar os seus dispositivos em órbita. Operadoras de satélites, agências governamentais, todas fazem negócios com a SpaceX do Elon Musk. Não é só a agência espacial japonesa, da União Europeia e a própria NASA, a agência espacial norte-americana. O fato é que todo o Ocidente, por assim dizer, não ousa colocar um dispositivo em órbita sem uma parceria com a SpaceX, que conseguiu grande parte do mercado com a frota comprovada de foguetes reutilizáveis que podem voar a um ritmo que nenhum rival consegue enfim, com um preço 70% mais baixo, justamente porque os foguetes são reutilizáveis. Enfim, o Elon Musk está monopolizando a colocação de objetos em órbita. A BTC segue aqui numa bandeira de alta no 6 horas. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin. Tem muita gente pedindo SDAO, que é o token de governança da Singularity Net. Vou fazer hoje sem falta. TRX, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.